Durante sessão da Câmara dos Deputados, a deputada Bia Kicis denunciou a perseguição política a conservadores, exemplificando com o caso do jornalista Luiz Ernesto Lacombe. Bia Kicis expôs que a Associação MP Pró Sociedade denunciou o Supremo Tribunal Federal à Corte Interamericana de Direitos Humanos em nome das pessoas que estão sendo perseguidas, caladas e censuradas. A deputada também fez um apelo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que defenda as imunidades dos parlamentares que estão sendo perseguidos. Bia Kicis se manifestou ainda contra o PL da censura que está sendo votado no Senado. Assista. Quero também aqui rechaçar veementemente a perseguição que tem sido feita a conservadores nesse país. Acabei de saber que o Lacombe foi demitido, está sendo demitido do programa simplesmente porque ousa falar em defesa do governo Bolsonaro. Então isso é uma perseguição e quero deixar claro, registrar que a esquerda ela não consegue conviver com o pluralismo de ideias, não consegue conviver com a diversidade e hoje a esquerda está unida para calar aqueles que ousam falar a voz da população, da grande maioria da população, que ousam representar essa voz. É uma vergonha essa demissão do Lacombe, simplesmente porque se diz conservador e traz defende ideias diferentes daquela que as pessoas alinhadas à esquerda defendem. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal tem conduzido inquéritos vergonhosos e o Ministério Público, a Associação Pró-Sociedade do Ministério Público, presidente, ingressou com uma representação na Corte Internacional, denunciando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre e o restante da Corte que ratificou esses inquéritos que são absolutamente inconstitucionais, ilegais e vergonhosos para a democracia. Então, parabéns ao MP Pró-Sociedade, que representa agora as pessoas que estão sendo perseguidas, caladas e censuradas. Eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo à Vossa Excelência, presidente dessa casa, Rodrigo Maia, para que essa casa se manifeste em favor de parlamentares que estão sendo perseguidos, não porque cometeram crimes, desvio de dinheiro, corrupção, presidente, simplesmente porque tem levado a sua voz, tem se manifestado e feito críticas à atuação, muitas vezes, do Judiciário, do Ministério Público ou até mesmo dessa casa, mas são críticas. E nós temos a nossa imunidade a ser preservada. Eu gostaria de contar com a presidência dessa casa, com a Procuradoria, com a defesa das nossas prerrogativas. Muito obrigada, senhor presidente. Muitas críticas aqui à atuação do governo federal durante a pandemia, mas a verdade é que nós sabemos que tudo isso não passa de narrativas para tentar desconstruir a imagem de governo e de todo o trabalho que tem sido realizado, sim, em prol da sociedade, do povo brasileiro durante a pandemia. Nós sabemos que essa medida provisória é mais uma medida do governo para preservar empregos, para preservar a vida das pessoas. Muita mentira tem sido espalhada, senhor presidente, inclusive dizendo que o presidente não se importa com a vida das pessoas, ele é até acusado de genocida, coisas muito graves são ditas contra o presidente da República. E claro, aqui eu sempre defendi a imunidade parlamentar, a casa aqui é a casa de se dizer o que se pensa, cada um defende a sua ideologia. Mas quando nós, conservadores, falamos o que pensamos, temos sido também atacados, não só pela mídia, como também, lamentavelmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa batalha para preservar a nossa imunidade parlamentar e gostaríamos de contar com esta casa, com a direção dessa casa, na defesa das nossas prerrogativas. Mas voltando a falar das ações do governo federal, hoje eu ouvi absurdos como que o Brasil seria o primeiro país onde mais tem morrido gente pelo Covid. Isso absolutamente não é verdade. O Brasil está em 16º lugar nos países com vítimas de Covid, e isso se levarmos em consideração o número
de mortes por milhão. Evidentemente que o tamanho do Brasil e da sua população não pode ser considerado em números absolutos. Isso realmente é uma falácia, uma narrativa para desinformar. Então, para bem informar a população, o Brasil tem sim, lamentavelmente, nós lamentamos cada vida perdida, cada uma delas, mas o Brasil está em 16º lugar. E o Brasil é um dos países em que mais há também recuperação de pessoas que foram acometidas pela Covid. Então, queremos também aqui registrar a nossa alegria com cada vida que tem sido poupada. E, lamentavelmente, nós temos tido também estados e cidades, municípios, em que tem havido desvio de recursos que são doados para a saúde e, com isso, gerando a morte de pessoas que não conseguem ser atendidas, apesar dos 8 mil leitos de UTI que foram abertos durante essa pandemia pelo Brasil e todos os recursos que foram, sim, encaminhados para o combate a essa pandemia. Muito obrigado, senhor presidente. O tempo está passando. Pois não, presidente, o governo orienta sim à manutenção do texto, não ao destaque, e também quero aqui registrar a minha grande preocupação, como falou o deputado Paulo Ganim, que me antecedeu, com essa votação no Senado hoje da chamada lei das fake news. E a preocupação não é só minha. As plataformas Facebook, Twitter, Google, Instagram também se manifestaram contra esse PL e pedem a sua retirada de pauta diante do impacto desastroso e alertam que esse projeto cria diversos problemas que podem provocar um impacto desastroso e amplo para milhões de brasileiros e para a economia do país, afetando significativamente o acesso à rede e direitos fundamentais, como a da liberdade de expressão e a privacidade dos cidadãos e cidadãs na internet. Portanto, eu me somo aqui à voz de milhões de brasileiros que estão pedindo... Por favor, deputada, vamos respeitar o tempo conforme os outros. Bom dia, senhor presidente, senhores parlamentares, aqueles que nos ouvem. Primeiramente, eu gostaria de fazer aqui uma justiça perante tantas injustiças que estão sendo produzidas e faladas aqui contra a lei do saneamento básico que foi aprovada ontem pelo Senado. O Brasil tem mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água limpa, sem acesso à água, e tem 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgoto. Esse foi o legado dos governos que nunca se importaram com as populações mais pobres, as populações de rincões distantes, municípios do Nordeste que sempre foram, na verdade, abusados pela indústria da seca. Então eu quero parabenizar a Câmara por ter aprovado e o Senado por ter aprovado e a iniciativa do governo federal, porque agora a água será levada e será tratada para as pessoas mais simples. É um absurdo dizer que está se fazendo aqui, querendo ter proveito e lucro sobre a água, que se quer cuidar da população. Inclusive, o ministro Rogério Marinho esteve presente no Nordeste, em municípios também, lançando um programa de dessalinização. Aliás, não só lançando o programa, como já levando a água doce, é o programa Água Doce, e isso já está sendo disseminado pelo Nordeste, pessoas que nunca tiveram acesso à água e agora têm. Então, parabéns ao governo federal e também a esse Congresso que votou essa lei e vai ajudar que as pessoas mais simples tenham direito à água limpa, água doce, água boa e também ao esgoto. Quero também aqui rechaçar veementemente a perseguição que tem sido feita a conservadores nesse país. Acabei de saber que o Lacombe foi demitido, está sendo demitido do programa simplesmente porque ousa falar em defesa do governo Bolsonaro. Então isso é uma perseguição e quero deixar claro, registrar que a esquerda ela não consegue conviver com o pluralismo de ideias, não consegue conviver com a diversidade e hoje a esquerda está unida para calar aqueles que ousam falar
a voz da população, da grande maioria da população, que ousam representar essa voz. É uma vergonha essa demissão do Lacombe, simplesmente porque se diz conservador e traz defende ideias diferentes daquela que as pessoas alinhadas à esquerda defendem. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal tem conduzido inquéritos vergonhosos e o Ministério Público, a Associação Pró-Sociedade do Ministério Público, presidente, ingressou com uma representação na Corte Internacional, denunciando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre e o restante da Corte, que ratificou esses inquéritos que são absolutamente inconstitucionais, ilegais e vergonhosos para a democracia. Então, parabéns ao MP Pró-Sociedade, que representa agora as pessoas que estão sendo perseguidas, caladas e censuradas. Eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo à Vossa Excelência, presidente dessa casa, Rodrigo Maia, para que essa casa se manifeste em favor de parlamentares que estão sendo perseguidos, não porque cometeram crimes, desvio de dinheiro, corrupção, presidente, simplesmente porque tem levado a sua voz, tem se manifestado e feito críticas à atuação, muitas vezes, do Judiciário, do Ministério Público ou até mesmo dessa casa, mas são críticas. E nós temos a nossa imunidade a ser preservada. Eu gostaria de contar com a presidência dessa casa, com a Procuradoria, com a defesa das nossas prerrogativas. Muito obrigada, senhor presidente.